como é que a gente pode explicar ou tentar entender o que foi a atuação do Rio Manzano nesse Valência 2, Real Madrid 2 de ontem no Estádio Mestalla, válido por La Liga? Cara, esse Valência Real Madrid ele já seria de um nível de tensão maior do que o normal pelo histórico recente, né? Já que na temporada passada, nesse próprio Mestalla, Valência e Real Madrid se enfrentaram e foi o jogo do episódio das ofensas racistas direcionadas ao Vinícius Júnior. Isso foi nítido, várias câmeras gravaram os gestos e atitudes e falas racistas e toda aquela repercussão que teve com a manifestação clara e pública protestando do Vinícius Júnior para que ele tomasse alguma atitude, né? Mas aquele episódio ele já fornece toda uma vida pregressa a partir daí, né? Já vai ter toda vez que o Vinícius for no Mestalla todo esse peso histórico por conta desse episódio. E, obviamente, ontem não seria diferente. Esse jogo já começaria difícil para a arbitragem e exigiria um nível de atenção, de profissionalismo e principalmente decisões corretas, porque ele precisaria lidar com toda a tensão no ar no jogo, para que aquilo não fugisse ao controle dele. E basicamente a falta de tomada de decisão correta foi o que prejudicou completamente o final do jogo em si, né? A gente tem um 2-2 bem movimentado, com o Hugo Duro e o Arenchuk fazendo 2-0 para o Valência no primeiro tempo. Inclusive um gol praticamente dado pelo Real Madrid. O segundo, na saída de bola, o Carvajal tenta tocar para o goleiro, para o Lunin, que acaba o Carvajal não observando, não levantando a cabeça e tocando basicamente para o Arenchuk, que se antecipou ao Lunin e fez o gol. O primeiro gol foi do Hugo Duro no cruzamento, quase que um chute que ele consegue desviar e fazer 1-0, o Arenchuk viria a aumentar, mas isso nem de longe foi o fator principal do jogo, né? Os protagonistas foram o Rio Manzano e a questão da arbitragem e o Vinícius Júnior, que inclusive consegue empatar o jogo. O Vinícius consegue colocar mais 2 gols na temporada, já são 21 gols e assistências somados na temporada 23 e 24, a qual o Vinícius Júnior também tem picotada por lesões, né? Teve 2 lesões nessa temporada e ainda assim soma bons números. No jogo de ontem diminui o placar num cruzamento que ele desvia para o gol, inclusive sai de cara para a torcida do Valência já dando o seu recado e vibrando bem direcionado a eles, e vem ao meio de campo, estende o punho esquerdo em uma cena clássica antirracista, na luta antirracismo. Obviamente isso já seria um cenário para o jogo perfeito, ainda mais quando ele tem um empate, porque mostra o quanto o Vinícius é forte para lutar com esse tipo de coisa, né? Porque aquele ambiente já foi cenário de um episódio extremamente complicado e triste para ele, que poderia bater ele muito facilmente. Não abateu naquele primeiro momento no episódio em si. Nesse jogo é bem curioso a cena quando ele tá no meio campo, que a câmera foca nele, que ele estende o braço, você percebe a torcida do Valência ao fundo e tem gente dando dedo, tem gente xingando, vai saber o que algumas pessoas não falaram ali pro Vinícius, né? É aquilo, é o peso que a vida pregressa dessa relação Valência e Vinícius vai carregar daqui em diante, não sei quanto tempo isso vai durar. No segundo tempo ele viria empatar o jogo e comemorar ainda mais efusivamente, pedindo quero ouvir, estendendo as 2 mãos aos 2 ouvidos, e aquilo só cria ainda mais tensão para o jogo. Mas aí entra o cenário da arbitragem, né? E eu peço que vocês tentem recordar, eu também vou colocar a imagem aí, porque antes mesmo daquela toda a confusão no último lance do jogo, com o Rio Manzano anulando basicamente o gol do Real Madrid, com o final da partida, recordem-se do fim do primeiro tempo. O Dani Carvajal, no momento em que o juiz apita, o Dani Carvajal, pouquinho antes, ele estava com a bola perto da área do Real Madrid, e a pressão do Valência, se não me engano, do Sergi Canhos, ele não pega o domínio da bola imediatamente, mas ele teria uma vantagem em relação à marcação do Real Madrid, teria a cobertura, se não me engano, do Rüdiger, mas o Sergi Canhos estava em melhor situação ofensiva do que a defesa do Real Madrid. E quem entra em cena? Rio Manzano. O Rio Manzano também dá por fim o primeiro tempo de partida, e aquilo causa uma revolta nos jogadores do Valência. Obviamente não causa nos jogadores do Real Madrid. Isso vem a piorar no último lance do jogo. Segundo tempo, 2-2, Real Madrid no ataque, escanteio. Detalhe, no momento da cobrança do Modric, o relógio já tinha passado praticamente 2 minutos do tempo de acréscimo que o Rio Manzano tinha dado. Ou seja, por mais que houvesse revolta, ele poderia encerrar o jogo antes da cobrança de escanteio do Modric. Ponto 1, que ele poderia evitar todo o transtorno. E isso já ocorreu algumas vezes, de encerrar antes da cobrança de escanteio. Causa revolta, causa conflito? Causa, mas não seria tão ruim quanto foi
o que aconteceu depois, né? Ele permite a cobrança de escanteio. Detalhe, esses 2 minutos que tinham passado do tempo de acréscimo que ele tinha dado inicialmente, era super válido, porque no minuto inicial do acréscimo tem um pênalti que ele marca para o Valência, vai ao VAR e realmente não foi pênalti. O Fran Garcia toca a bola e o Guduro já começa a se jogar. Tem um levíssimo contato do Nacho, mas é disputa de bola, então quando o Nacho inclusive toca nele, o Guduro já está se jogando, ele retira o pênalti do Valência acertadamente. E aí ele permite a cobrança de escanteio do Modric. A bola é alçada na área e aí ele tem a segunda oportunidade. A defesa do Valência tira a cobrança de escanteio. Eles desviam a bola, tiram da área. Rio Manzano apita. Acaba o jogo. Se você já queria acabar o jogo, você estava planejando isso, a defesa tirou, apita. Enquanto a trajetória da bola está saindo da área e não tem ninguém com ela dominada, apita o jogo. Acabou, se livra de problema. Inclusive, se vocês observarem bem, eu vou deixar a imagem também, não posso deixar vídeo. Ele leva o apito à boca nesse momento e meio que planeja, meio que dá um primeiro apito, né? Só que aquilo fica muito subjetivo, aquilo não é de completo entendimento. E ele para de apitar. No momento em que o Brahim pega a bola, disputa a bola, domina a bola, e quando o Brahim começa a se virar para a área do Valência, ele apita novamente, no momento do cruzamento do Brahim. E aí ele já perdeu completamente o poder de ter evitado a confusão, ele já perdeu completamente a razão, porque ele está numa jogada ofensiva do Real Madrid. É minimamente de bom senso que você não finalize um jogo num momento como esse, mas com o Brahim com ela dominada e cruzando a bola, é absurdo, porra. É burrice. Como o próprio Vitor Sérgio definiu, é burrice. É de um amadorismo, e pra mim, o que eu imagino ou é, obviamente, um amadorismo nítido, porque vem o Brahim Dias com a bola dominada, cruza ela, o Rio Manzano apita, faz questão de apitar 3 vezes até, para tentar sinalizar que tinha finalizado o jogo, mas isso com a trajetória, a bola em trajetória para a área, ninguém tinha parado de jogar, a não ser o cara que estava, o jogador do Valência fora da área, que foi justamente questionar ele para ele parar o jogo. E esse ficou, obviamente, super contente. A bola vai para lá, o Bellingham desvia de cabeça, gol do Real Madrid. A merda tá feita aí, amigo. A merda tá feita aí. A merda poderia ter sido evitada antes da cobrança de escanteio, antes do Brahim dominar, durante a retirada da bola na área, do desvio da zaga do Valência para fora. Se ele apita nesses 2 momentos, acabou. Não tem problema. Ele me decide apitar com a bola em trajetória para a área do Valência para ser disputada no último minuto, no último segundo, num tempo de acréscimo que ele poderia facilmente ter, porque passou 2 minutos, mas 2 minutos é exatamente o tempo que ele levou para ir ao VAR e retirar aquele pênalti do Valência no minuto inicial do acréscimo. Resultado, confusão. Os jogadores do Real Madrid obviamente iriam se revoltar, e agora os do Valência ficar conizentes, porque futebol é assim, a gente reclama muito mais quando é contra a gente, não tenho o que questionar nisso. A minha opinião, a minha visão quanto a esse jogo ou ele errou por amadorismo, ou por não condizer com bom senso, mas principalmente porque ele quis equalizar as coisas. Ele tinha encerrado uma jogada promissora do Valência no primeiro tempo, e provavelmente ele se arrependeu por isso. Analisando o lance no intervalo ou qualquer coisa do tipo, ele deve ter se arrependido. E ele quis dizer, opa, já que eu tirei lá no primeiro tempo, eu vou tirar aqui também. Só que ele errou o momento. Se ele erra antes da cobrança do escanteio, se ele finaliza o jogo antes da cobrança do escanteio, eu acho que ia ficar meio que elas por elas, por mais que tivesse uma reclamação inicial dos jogadores do Real Madrid. Mas quando ele se atrasa nisso, se demora nisso, ele se coloca numa situação muito expositiva de o Real Madrid fazer o gol como fez. E aí é muito pior o erro dele. O fato é que a confusão generalizada feita, ele expulsa o Bellingham, que segundo o Ancelotti disse na entrevista, teria falado diretamente ao juiz que era a porra de um gol em inglês, que ele não poderia ter feito isso, e ele entendeu isso como um desrespeito a ele e tal, e uma ofensa a ele, expulsando o Bellingham, porque o que justifica a expulsão é uma ofensa ao árbitro. Já tinha expulsado o Rudiger, né? Então ele, além de prejudicar o Real Madrid com um gol anulado, que ele deveria ter validado a partir do momento que ele tem a bola do Brahim dominada, o Brahim dominou a bola virando o corpo para a área, ele vai ter que deixar o jogo seguir. Acabou, é bom senso, ele tem que deixar a jogada ofensiva rolando, a bola está dominada pelo Real Madrid. Ele deixou chegar ali porque ele quis, ele teve 2 oportunidades de não
permitir que a jogada chegasse ali. Deixou chegar, acabou. E ele, além disso, expulsa Rudiger e Bellingham. O Bellingham justamente por conta dessa confusão no final da partida. A expulsão do Bellingham vai ser contestada pelo Real Madrid. Eu acho que fatalmente vão tirar a expulsão do Bellingham, porque tem que tirar mesmo. E minimamente era uma suspensão para o Gil Manzano. Mas se tratando de La Liga, meus amigos, não vai acontecer. A La Liga vem de vários erros de arbitragem. Inclusive, o senhor Xavi, técnico do Barcelona, disse que o Real Madrid condicionava a competição. O Xavi e o Juan Laporta citaram muito isso, que o Real Madrid tinha os erros da arbitragem e a arbitragem errava muito contra o Barcelona, condicionando a competição para o Real Madrid e tudo mais. Que engraçado, um time que condiciona a arbitragem ter um gol anulado no tempo de acréscimo, com o juiz finalizando a partida durante o ataque desse time, com a bola indo para a área, para o que seria o cruzamento para o gol. É uma bela maneira de condicionar a arbitragem, eu diria. A arbitragem é ruim, e não é só ruim no Brasil, como muita gente pensa, né? É ruim também em alguns países europeus, como foi contestado na Inglaterra recentemente, como está sendo contestado na Espanha, e com um erro capital como esse. Um erro vergonhoso, um erro amador, o erro do Gil Manzano. Bom, meus amigos, aguardemos os próximos capítulos. Acho que o Gil Manzano não vai ser suspenso. O Real deve conseguir a retirada da suspensão do Bellingham e caminhar rumo a essa reta final de La Liga, no qual acho que o Real Madrid vai ser campeão, independente dos erros da arbitragem, que ainda deve acontecer mais algum daqui até lá. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você é novo no canal, se inscreve. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.